Se quiser fazer bonito na Copa de 2014, o Brasil precisa investir em várias frentes. Uma delas é terminar logo a reforma dos 12 estádios que vão sediar os Jogos. No Rio de Janeiro, por exemplo, o desafio é grande: transformar o Maracanã. O colorido das torcidas, a apreensão e os gritos desesperados de quem ocupa as arquibancadas e, finalmente, a alegria da comemoração. Um cenário que deixa clara essa paixão avassaladora do brasileiro pelo futebol. Festa que fica ainda mais emocionante no lugar considerado espaço sagrado para o esporte. Quem é o brasileiro? Uma das coisas que caracterizam a construção dessa identidade é gostar do futebol. Na verdade, se você imaginar que o futebol para o brasileiro ele tem uma dimensão quase religiosa, o Maracanã é o templo maior. Entrar no Maracanã lotado é algo que você guarda na sua memória até os fins de seus dias, então é emocionante. Causar esse efeito no público sempre foi a intenção dos criadores do estádio, construído justamente para fascinar os torcedores. É a constante referência ao Maracanã como o Coliseu, né, dos tempos modernos. Então a ideia era realmente você construir um estádio que desse a dimensão de um Brasil que crescia, de um Brasil que se industrializava e etc e tal. E mais do que isso, a ideia era você criar um estádio que trouxesse a população do Rio de Janeiro para dentro dele. Deu tão certo que o lugar não atraiu apenas a população carioca. Em mais de 60 anos, o Maracanã já recebeu equipes de todo o mundo. Foi também a casa dos Jogos Pan-Americanos no Brasil e, em algumas ocasiões, cedeu espaço para a música. Shows inesquecíveis também lotaram o estádio, que agora se prepara para mais um desafio: sediar pela segunda vez o Campeonato Mundial de Futebol. As obras de modernização do Maracanã seguem em ritmo acelerado. Tudo para garantir que o local seja um palco perfeito para os Jogos da Copa de 2014. Exatamente por isso, todas as modificações feitas aqui precisam obedecer a padrões estabelecidos pela FIFA, a Federação Internacional de Futebol. São exigências rigorosas que, na prática, podem significar mudanças radicais no estádio mais famoso do país. Tem modificação na arquibancada, vestiários, no campo, nas entradas, nos vomitórios, na cobertura. As modificações são muitas. Mas todas essas transformações em um espaço tão tradicional acabaram gerando resistências. Tinha necessidade de fazer o que estão fazendo. Bastava fazer uma reforma sem botar o Maracanã abaixo. Acho que faltou planejamento em pensar nisso antes, para que as obras sucessivas que foram feitas tivessem como objetivo chegar hoje e estar com o Maracanã adequado. Mesmo quem reconhece a importância das obras tem uma preocupação: que não sobre quase nada do velho Maracanã. É uma demolição, uma destruição de um bem tombado. Não é uma mera reforma, não é uma adequação, uma destruição. Destruíram o Maracanã. O estádio foi tombado em 2000. Com o argumento de que as obras violam esse tombamento, o Ministério Público Federal recorreu à Justiça. A intenção era processar o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, por ter autorizado a demolição da marquise do Maracanã e também punir a empresa de obras públicas do Rio de Janeiro, que coordena os trabalhos. Essa vereadora, que participou das discussões, sustenta que a lei de tombamento foi desrespeitada. O Decreto-Lei 25, que é a lei que rege a matéria, especifica no seu artigo 17 que as coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas. Eu entendo que a retirada de uma marquise, a modificação da estrutura do Maracanã, pelo menos eu e as torcidas do Brasil entendem que isso seja, no mínimo, uma mutilação desse bem. Quando você fala com os arquitetos, quando você fala com os responsáveis pela reforma, um princípio deveria ser esse: olha só, o Maracanã é um templo, o Maracanã tem uma história, o Maracanã é um lugar de memória, ele não é um lugar do efêmero. Então a gente talvez esteja comprometendo, por conta de um mês,
né, uma história gloriosa do Maracanã. Mas o superintendente do IPHAN se defende. Ele explica que o tipo de tombamento feito no caso do Maracanã não protege a arquitetura do prédio, e sim as manifestações culturais que acontecem no espaço. É um tombamento num contexto etnográfico, ou seja, mais importante do que o prédio é a ação cultural, é o exercício cultural que ocorre naquele espaço. Na medida que você engessar um prédio, um espaço, e isso for impedimento para a realização daquela atividade, é um contrassenso, é um paradoxo do próprio tombamento. A Justiça Federal determinou o prosseguimento das obras. É que a demolição da marquise já estava em andamento e já não era possível evitar a reforma. O responsável pelos trabalhos afirma que a estrutura estava enferrujada e com rachaduras, o que poderia colocar em risco a segurança do público. Está sentado lá vendo os jogos e desplaca, dá um desplacamento que pode ferir, mas pode levar à morte. Para prolongar a vida útil do Maracanã e não sofrer risco às pessoas, tivemos que demolir. A Justiça ainda vai analisar um segundo pedido do MPF, a construção de uma nova marquise nos moldes da anterior. Uma possibilidade que anima aqueles que já sentem falta da antiga estrutura. É indispensável essa continuidade, esse prolongamento desse caráter popular do Maracanã e não elitizado do Maracanã, porque o Maracanã não é de uma classe só, o Maracanã não é só da elite, o Maracanã é de todos. O torcedor conhece cada degrau do Maracanã. O torcedor de Maracanã, ele tem o lugar em que ele sentava na arquibancada, como se o Maracanã fosse a casa dele. Quem coordena as obras garante que não há motivos para preocupação. Vai mudar um pouco, mas aquela estrutura do Maracanã, a cara do Maracanã, a alma do Maracanã não mudou. A alma do Maracanã é essa que a gente conhece e que todos vão conhecer. Mas o torcedor só vai ficar tranquilo quando entrar no novo estádio e aprovar as mudanças. Até lá, a tendência é que a polêmica continue. Afinal de contas, quando o assunto envolve futebol, quase ninguém abre mão de opinar. É como uma pessoa, eu posso fazer a plástica que eu tiver, mas isso não vai me tirar a idade por dentro também. Eu vou continuar mesmo. É uma boa obra, entendeu? Mas infelizmente, no meu entender das coisas, não precisava disso tudo, não. Nós vamos acreditar que vai dar tudo certo, que dessa vez ele vai. Vamos torcer.